Gente, porque começa agora o NTV News. Preso o homem suspeito de feminicídio no bairro Nossa Senhora de Fátima. Jovem perde a vida em acidente na Avenida JK. E mais. Veículos colidem em acidente na Rua Major Jerônimo com a Rua das Petúnias. Motorista bate carro e precisa ser levado para a Santa Casa. Grupo Motominas anuncia a chegada de novo diretor. Em drive-thru solidário, Casa das Meninas vende mais de 1000 marmitas. Começa a ser pago nesta terça-feira o Auxílio Brasil, no valor de R$ 600. O benefício será depositado junto com a parcela do Vale Gás. No fato ou boato, você descobre se é possível hackear uma urna eletrônica. Prefeitura é intimada para autorizar aumento do transporte coletivo em Patos de Minas. Evento marca a abertura do Agosto Lilás, mês de conscientização sobre violência contra a mulher. Coloração da água do Rio Areado preocupa moradores. Este é o NTV News que começa agora. Final de semana violento. Um feminicídio foi registrado nesse domingo no bairro Nossa Senhora de Fátima. A vítima, Valda Helena Soares de Freitas, de 53 anos, foi morta com mais de 10 golpes de faca pelo companheiro, o Hernani Soares Caetano, que foi preso nesta tarde. O crime aconteceu na casa da vítima, na rua José Martins Filho. Após beber o dia inteiro, o suspeito, um homem de 59 anos e que era companheiro da Valda Helena de Freitas Soares, de 53 anos, arrombou a porta do quarto dela e a esfaqueou no braço. Valda conseguiu sair correndo para os fundos da casa, mas foi alcançada e atingido por outros golpes de faca. Novamente, a vítima tentou fugir, sendo novamente perseguida. O suspeito a derrubou no chão e passou a bater a cabeça dela contra o solo. Valda foi esfaqueada por pelo menos 10 vezes, sendo 3 no peito e o resto nos braços e tórax. Ao que tudo indica, uma situação de feminicídio, onde o autor já foi identificado como sendo o companheiro da vítima. Teria ceifado a vida dela por uma situação de ciúme e uso de bebida alcoólica. Entrou na residência e nesse momento a vítima se escondeu, mas ele veio a quebrar uma porta do quarto da vítima e deu as facadas, vindo a consumar ainda o delito, aplicando provavelmente outras facadas na vítima, enquanto um parente da vítima chamava por socorro. O SAMU foi acionado, mas a mulher morreu no local. Na casa ficaram várias marcas do crime. O que nós podemos falar da cena do crime é que houve aí um combate, né? A vítima provavelmente tentou se defender desse ataque enfurecido a vítima tentou se defender desse ataque enfurecido do autor, mas não conseguiu se defender, vindo então a óbito com vários elementos ali que comprovam essa tentativa da vítima em se defender. Segundo informações, a vítima era agredida e ameaçada constantemente pelo seu companheiro por não aceitar o fim do relacionamento. Há inclusive ocorrências envolvendo o casal por atrito verbal e agressão. Nós temos a informação que já existia uma situação anterior de cautelar da Lei Maria da Penha para proteção, mas ela teria retornado com o companheiro, acreditando que ele teria melhorado. E infelizmente, além dele não ter melhorado, ele piorou, vindo aí a ceifar a vida dessa vítima. O caso pode ser encaminhado para a Delegacia de Crime contra a Mulher. Já com a autoria definida, agora fazendo os procedimentos que a Polícia Militar já bem faz de tentar localizar esse indivíduo para que ele possa ser preso e conduzido à delegacia e lá ser feito o procedimento de flagrante. Mas caso isso não venha a ser possível, por algum motivo, nós vamos fazer os pedidos naturais junto ao Poder Judiciário, colhendo o depoimento das testemunhas que já se encontram aqui, para que a gente possa imediatamente fazer os pedidos de prisão preventiva para esse indivíduo que veio a cometer esse ato bárbaro. A Polícia Civil orienta que as vítimas de violência doméstica denunciem. Friso, todas as mulheres façam as denúncias, não se deixem levar pelo terrorismo do seu marido, do seu companheiro, você que está aí nesse momento sofrendo ameaças, sofrendo constrangimentos, procure a delegacia antes que venham acontecer casos mais graves com você ou com seus familiares.
O autor deste feminicídio, o Hernani Soares Caetano, de 59 anos, já havia sido preso por violência contra a Valdelena. 21 de novembro de 2021, a Polícia Militar foi acionada a comparecer ao endereço do casal, onde essa vítima havia sido agredida fisicamente. O cidadão infrator ainda se encontrava no local, ele foi preso pelas equipes policiais, reagiu à prisão e foi necessário o uso de força para contê-lo. Após esse fato, a vítima se separou desse autor e mudou-se da cidade de Patos de Minas. Nesse intervalo, a Polícia Militar fez 2 visitas da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. A vítima, na primeira, havia constatado a mudança para a cidade de Inaí, onde ela ficou por 15 dias. Após isso, voltou, reatou o relacionamento com esse autor e, após descobrir que a vítima havia voltado novamente no dia 27 de dezembro de 2021, a equipe da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica visitou essa vítima, expôs a ela todo o protocolo de prevenção, os aspectos jurídicos que envolvem a questão, colocou à disposição o serviço de prevenção à violência doméstica para ela, a orientou a procurar uma medida preventiva, bem como visitou o autor, explicou a ele sobre as implicações legais de infringência à Lei 11.340. Não obstante a tudo isso, a vítima recusou ser acompanhada pelo nosso Serviço de Prevenção à Violência Doméstica e, seguindo o protocolo, a Polícia Militar não viu outra forma a não ser encerrar o caso, uma vez que a vítima não quis ser acompanhada pelo nosso Serviço de Prevenção à Violência Doméstica. E foi preso. O Hernani, ele foi preso nesta tarde. O criminoso foi encontrado na casa da mãe. Essa residência fica na rua Rio de Janeiro, no bairro Nossa Senhora das Graças. Hernani Soares Caetano, de 59 anos, principal suspeito de matar a facadas a esposa Valdelena Soares de Freitas, de 53 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira, aqui na rua Rio de Janeiro, no bairro Nossa Senhora das Graças. O crime aconteceu na noite do último domingo, na casa que o casal residia, na rua José Martins Filho, no bairro Nossa Senhora de Fátima. No local, o Hernani teria chegado embriagado e esfaqueado pelo menos 10 vezes a esposa dele, a Valda, que teria inclusive se escondido no banheiro com medo de agressões físicas que ela já vinha sofrendo do marido. Após ele praticar o homicídio, ele fugiu de casa e fugiu aqui mesmo para a rua Rio de Janeiro, onde reside a mãe dele. Inicialmente ele teria se escondido na casa e posteriormente ele se escondeu aqui nesse matagal, onde permaneceu a noite escondido. A Polícia Militar realizou os rastreamentos, continuou os trabalhos da manhã de hoje e não conseguiu prendê-lo na parte da manhã. Mas por volta das 15 horas ele foi preso aqui no mesmo local quando ele retornou para a casa da mãe. Depois da prisão dele, ele foi levado para o Hospital Regional Antônio Dias, onde provavelmente foi medicado, devido a ferimentos que ele possa ter sofrido enquanto ele entrava aqui no matagal. Em seguida, ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde ele permanece preso. E por enquanto nós não obtemos mais informações, porque, de acordo com a assessoria da Polícia Militar, o boletim de ocorrência do caso ainda não foi fechado, mas por enquanto as informações são essas. O Hernani, de 59 anos, que é o principal suspeito de assassinar a facadas a esposa, a Valda, foi preso na tarde dessa segunda-feira, aqui na rua Rio de Janeiro, na casa da mãe. E essas são as informações. Eu sou Caio Machado, com imagens de Gustavo Brito, para o jornalismo da NTV. Obrigado, Caio. Como vimos, então, o criminoso, o Hernani, ele foi preso. Para falar sobre esse feminicídio, aqui comigo a advogada Kátia Andrade. Doutora, como compreender quando um fato se trata de feminicídio? Boa noite para a senhora. Boa noite. O feminicídio, a gente tem que entender que, infelizmente, é o ápice da violência de gênero. A característica principal do feminicídio é justamente porque ele mata por ela ser mulher. Porque na cabeça do agressor, na cabeça do feminicida, aquela mulher é propriedade dele. Ele tem todo, é uma relação de poder. Ele olha para ela com um ar de superioridade, ele olha para ela entendendo que ela deve a ele uma submissão. E óbvio, tem que existir entre o assassino, no caso o feminicida, e a mulher, um tipo de vínculo, que no caso, eles eram, no caso, marido e mulher. Doutora, o Hernani, ele foi preso nesta tarde. O que pode acontecer com ele a partir de agora? Então, ele vai ser julgado pelo Tribunal do Júri, a pena é de 12 a 30 anos, né? No caso, eu ainda não consegui identificar nenhum agravante para que tenha um acréscimo de 1/3 na pena, não vi, pelo menos com base no que a gente sabe até agora. Mas ele vai ser julgado e pode pegar uma pena de 12 a 30 anos. Ele pode conseguir sair nesse momento, depois que ele foi preso?
Isso vai depender muito do juiz, da juíza que vai analisar o caso, né? Se vai entender que ele deve ser mantido preso até o julgamento, enfim, ou se vai ser posto em liberdade para responder ao processo de liberdade no caso, o que eu não acredito. Doutora Kátia, mulheres que estiverem assistindo a gente neste momento e estiver vivendo ou que já passou situação semelhante à da Valda, o que fazer? Denunciar sempre. Só, Matheus, que a gente precisa entender que conscientização ela protege mais que a lei. A lei nós temos, eu acabei de te dizer que ele vai ser condenado, vai ser julgado e pode pegar numa pena de 12 a 30 anos. Só que o feminicida, ele não se importa com aquela pena. Infelizmente, essa é a verdade. Então, o que a gente precisa para que isso não ocorra? Porque o que é mais importante? Óbvio, hoje é julgar e condenar, né, o feminicida, mas o mais importante seria proteger a vida daquela mulher, proteger a vida das mulheres. E, infelizmente, a gente só vai conseguir proteger na base da conscientização. E é óbvio que a gente precisa de um sistema, né, de uma rede de acolhimento que funcione. Do que eu li, do que eu ouvi, na verdade, nas matérias, ela teve acesso a essa rede, ela foi amparada, no caso pela Polícia Militar, Polícia Civil, inclusive pelo juízo, porque determinou as medidas protetivas, mas ela não conseguiu romper o ciclo de violência. E para romper o ciclo de violência, infelizmente, depende só da vítima. E são N fatores que fazem, né, aqui a gente não vai conjecturar, porque eu não conheço o caso, né, nem posso fazer isso, mas são vários os fatores que podem levar uma mulher a ainda ser dependente de um ciclo de violência. Doutora, denúncias pelo 180 e 190 também? A gente tem que entender o seguinte, 180 são para denúncias anônimas. Então, você, vizinho, vizinha, que sabe que tem alguma mulher próxima à sua casa que passa por esse tipo de situação, liga no 180, faça a denúncia anônima, a Polícia Civil vai tomar ciência dessa denúncia e vai fazer a investigação que é devida. Agora, em caso de urgência, emergência, você está sofrendo algum tipo de ameaça ou está sendo testemunha de que alguém está passando por isso, uma mulher está passando por isso, no caso é o 190. Tá certo, doutora Kátia, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai ver que adolescente fica ferido após bater carro no bairro Ipanema. Veículos colidem em acidente na rua Major Jerônimo com a Rua das Petúnias e motorista bate carro e precisa ser levado para Santa Casa. Um jovem perdeu a vida em um acidente na Avenida JK. Wellington Oliveira Silva, de 24 anos, seguia de motocicleta pela avenida quando teria perdido o controle da direção, atingido o meio-fio e caído no chão, no meio da pista. Ao lado dele, uma grande poça de sangue se formou. O corpo de bombeiros socorreu a vítima até o hospital regional, mas devido à gravidade das lesões na cabeça, o condutor sofreu parada cardiorrespiratória e não resistiu. Próximo ao local do acidente, existem algumas câmeras de segurança que podem auxiliar na elucidação de como o fato aconteceu. Na Avenida Tancredo Neves, também no bairro Ipanema, um acidente deixou um menor de idade ferido. Um motociclista de 17 anos seguia uma moto BMW pela Avenida Presidente Tancredo Neves, sentido AJK, quando perdeu o controle da moto e invadiu o canteiro central da avenida, indo em direção à contramão, onde atingiu um veículo Fiat Palio. O motorista do Fiat Palio, de 24 anos, foi socorrido por terceiros logo após a colisão. Já o adolescente de 17 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Regional Antônio Dias. O estado de saúde dele é estável, né? Os médicos estão fazendo acompanhamento lá dentro do Hospital Regional. A princípio, né, estava com traumatismo TCE, estava com TCE e algumas escoriações nos membros inferiores. O motorista do carro chegou a ser socorrido? Bom, agora a gente vai te mostrar que um outro acidente foi registrado, desta vez na madrugada de ontem, no cruzamento da Rua Major Jerônimo com a Rua das Petúnias. 3 veículos se envolveram nesse fato.
De acordo com informações da Polícia Militar, era por volta de 9 horas quando o condutor de um GM Corsa seguia pela rua Minas Gerais e teria avançado a parada obrigatória atingindo um Palio Weekend, que transitava pela rua Prefeito Camundinho, em Patos de Minas. Os carros ficaram bastante danificados e um dos motoristas, que teria avançado a parada obrigatória, precisou ser socorrido pelo SAMU e levado até a Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas. O homem sofreu ferimentos e se queixava bastante de dores pelo corpo. Os veículos estavam regulares e foram liberados do local. A seguir tem um giro de notícias e Grupo Motominas anuncia a chegada de novo diretor. Estamos de volta para te mostrar que o Grupo Motominas recebeu neste final de semana a chegada de um novo diretor. Everson Faria possui 20 anos de experiência no mercado automotivo. Everson Faria trabalha como diretor comercial no segmento de veículos automotores há 20 anos e carrega a expertise necessária para assumir o cargo na rede de concessionárias da Volkswagen. Iniciei minha carreira em 2002 em Patos de Minas, no setor automotivo, e um setor que me traz uma sinergia muito grande. Sou muito adepto aos carros, motorizações, montadoras, etc. e tal. E hoje tenho a grata satisfação de juntar-se à família Motominas, Volkswagen, como diretor comercial desse fabuloso grupo que há mais de 50 anos desempenha um trabalho nobre aí à sociedade dos municípios aí onde contempla as nossas concessionárias. A trajetória do Grupo Motominas teve início em Patrocínio no ano de 1972. Em Patos de Minas já são 15 anos de história e 4 anos atrás outra filial foi aberta em Unai. Ciente da forte presença do grupo no estado, Everson se prepara para agregar tudo o que aprendeu no mercado automotivo na nova casa. Nosso maior foco e dedicação, com toda certeza, será a manutenção ao trabalho magnífico que a Motominas tem desempenhado aí ao longo desses 50 anos, iniciando, como você disse, em Patrocínio, posteriormente Patos de Minas e hoje em Unai, e agregando junto à família Motominas aí mais incremento aos nossos resultados, a nossa marca Volkswagen fabulosa, que vem com um portfólio muito rico, e que possamos sim preparar o nosso time, eu estar pronto, a família Motominas pronta para atender o nosso cliente da melhor forma possível, entregando uma experiência de compra única e exclusiva. Pensou em adquirir um veículo 0 km, que o nosso cliente pense na Volkswagen. Pensou na Volkswagen, que pensem no Grupo Motominas. E para celebrar a chegada do novo diretor comercial, o Grupo Motominas promoveu um coquetel de boas-vindas na filial de Patos de Minas. Entendeu? A festa bonita, um café da manhã muito bom, entendeu? A participação dos nossos clientes também efetiva, então foi super importante. O presidente do Grupo Motominas frisou como a chegada de Everson Faria será importante para os concessionários da rede. É com extrema alegria, com satisfação, que nós recebemos lá para dentro da nossa família o Everson. Com certeza absoluta, ele vai obter todo o sucesso merecido aqui dentro dessa grande família da nossa empresa. Em Patos de Minas, o Grupo Motominas fica no centro, na Rua Major Gotti, número 1818, onde o novo diretor comercial Everson Faria já está a postos para trabalhar com toda a tecnologia e tradição da Volkswagen. Sem sombra de dúvidas, é a realização sim de um projeto desenhado aí há vários anos aí sobre a minha carreira profissional, e com certeza muito feliz em ter recebido aí essa confiança do Grupo Motominas para assumir essa tão importante diretoria, que é a diretoria comercial de todo o Grupo Motominas, Volkswagen, Patos de Minas, Patrocínio e Unai. No dia 16 deste mês, começa o calendário de pagamento do auxílio taxista. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, a expectativa é que os taxistas recebam até R$1.000 cada. Confira mais o que é a notícia nesta segunda-feira. Começa a ser pago nesta terça-feira o Auxílio Brasil no valor de R$600. O benefício será depositado junto com a parcela do Vale Gás, que neste mês será de R$110. Também começa nesta terça-feira o calendário de pagamento do Auxílio Caminhoneiro. Os motoristas cadastrados receberão R$2.000 referentes às parcelas de julho e agosto. Os pagamentos serão feitos na conta da poupança digital por meio do Caixa Tem.
De acordo com pesquisa divulgada nesta segunda-feira pela Confederação Nacional da Indústria, 1 em cada 4 brasileiros não consegue pagar todas as contas do mês. Isso se deve a um conjunto de fatores, como inflação, desemprego, renda em queda e juros em alta. Por outro lado, a pesquisa revela que a expectativa da população é chegar ao fim do ano com mais de folga nas finanças e honrar as dívidas. De acordo com a pesquisa BTG Pactual, divulgada nesta segunda-feira, considerando os presidenciáveis em primeiro turno, Lula está em primeiro lugar, com 41% das intenções de voto. Em seguida, vem Jair Bolsonaro, com 34%. Em terceiro, aparece Ciro Gomes, com 7%. Depois, Simone Tebet, com 3%. Como a pesquisa foi registrada 2 dias antes de André Janones, do Avante, anunciar a desistência da candidatura, ele surge em quinto lugar, com 2%. José Maria Imael e Pablo Marçal, esse também anunciou desistência, tem 1%. Felipe Dávila, Vera Lúcia, Sofia Manzano, Leonardo Péricles e Roberto Jefferson não pontuaram. 5% dos entrevistados responderam que votariam em nenhum dos candidatos. 2% afirmaram anular ou votar em branco. 3% não souberam ou não responderam. No Fato ou Boato, produzido pelo TSE de hoje, vamos saber se é verdade ou mentira que as informações contidas na urna eletrônica são protegidas por várias barreiras de segurança. Se alguém quiser atacar a urna eletrônica, não vai conseguir alterar ou excluir nomes alteradas por sistemas da Justiça Eleitoral e a urna não é conectada à internet. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. Vamos agora à previsão do tempo para esta terça-feira. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Começou a promoção Sua Idade, Seu Desconto da New Color. 3 óticas em Patos de Minas. A terça-feira deve ser de céu com poucas nuvens e tempo seco no Alto Paranaíba e Noroeste. A umidade relativa do ar segue baixa e registra 20%. Em Patos de Minas, as temperaturas oscilam entre 18 e 32 graus nesta terça-feira. Em Varjão de Minas, vai de 19 a 31. Em São Gotardo, mínima prevista de 18 e máxima de 29 graus. Em Rio Paranaíba, a máxima prevista é de 31 graus. E em Lagamar, a previsão é de mínima de 19, com a máxima devendo chegar aos 34 graus nesta terça-feira. Ainda hoje você vai ver que a Prefeitura diz que vai recorrer de liminar quanto ao aumento de passagem de ônibus em Patos de Minas. E o município confirma mais 183 casos de Covid-19. Vamos atualizar os números da Covid-19 em Patos de Minas. O boletim epidemiológico mostra que 183 casos foram confirmados em comparação ao anterior, elevando para 35.345 a quantidade de infectados desde o início da pandemia. 53 casos são datados entre 12 de março e 31 de julho, 40 do dia 1º deste mês, 34 em 2 de agosto, 24 casos positivos em 3 deste mês, 18 casos positivos no dia 4, no dia 5 foram 6 e 8 datados no dia de hoje. Os casos tratados somam 34.808. Ao todo, 131 doentes se recuperam em casa. Um patense está internado em leito clínico e outros 2 estão em leito de UTI. Em Patos de Minas, são 603 vidas perdidas para a doença. Vamos agora à segunda tela, porque nela a gente observa também a ocupação de leitos que levam em conta as internações de hospitais públicos e particulares. Segundo os dados, são 6 pacientes em leitos de enfermaria e outros 2 estão em leitos de UTI. De Patos de Minas a reajustar a tarifa do transporte coletivo na cidade para R$ 5,67. O órgão foi intimado nesta segunda-feira. Em julho deste ano, o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo Urbano de Passageiros informou que os trabalhadores da Pássaro Branco poderiam paralisar as atividades após não receberem o adiantamento salarial, que corresponde a 40% do salário.
e que deveria ter sido pago até o dia 18 de julho, como está previsto no acordo coletivo do sindicato. No dia 26 do mesmo mês, a empresa pediu a ampliação do prazo para colocar em dia o pagamento dos funcionários. A data tinha sido definida em assembleia realizada pelo Sinturb, que representa a categoria. Diante dessa situação, a Aviação Pássaro Branco ajuizou uma ação em desfavor do município de Patos de Minas, em que afirma que está havendo um desequilíbrio contratual decorrente do contrato de concessão entre a empresa e a prefeitura, e que dessa maneira pretendia, na Justiça, conseguir uma liminar que determinasse um prazo para que o prefeito, Luiz Eduardo Falcão, formalizasse o decreto municipal, fixando a nova tarifa em R$ 5,67 dentro de 3 dias. Para Pássaro Branco, a justificativa é que após todos esses anos, e agravado pela pandemia de Covid-19, bem como o aumento desenfreado dos combustíveis, o contrato se tornou desequilibrado e por isso precisa de uma recomposição, possibilidade prevista no contrato e em lei. Na liminar assinada pelo juiz Marcos Caminhas Faciani, ele deferiu parcialmente a medida liminar para determinar ao prefeito para que, em até 10 dias, promova a publicação do decreto municipal possibilitando a recomposição tarifária. A prefeitura disse por meio de nota que o município ainda não foi intimado da decisão e, portanto, somente se pronunciará quando tomar conhecimento oficial da liminar. João Geraldo Lopes, presidente do sindicato que representa a categoria, informou que a situação entre a empresa Pássaro Branco e seus funcionários foi resolvida. Procuramos novamente a prefeitura, que informou que o município foi intimado hoje à tarde e irá recorrer da decisão. O prefeito de Patos de Minas, em vídeo gravado nesta segunda-feira, garantiu que o preço da passagem de ônibus não aumentará. Estou gravando esse vídeo para tranquilizar a população a respeito do transporte coletivo. Muita gente falando em aumento, muita gente apreensiva com isso, aumento no valor da tarifa. De fato, a empresa concessionária entrou na justiça querendo um aumento no valor da tarifa, porque realmente o diesel quase que dobrou de preço, né, nesses últimos 2 anos principalmente. Mas eu quero tranquilizar a população, porque nós não mediremos esforços e a passagem não vai aumentar. É uma prioridade manter as pessoas em condições de ir para o trabalho, de utilizar o transporte coletivo. Nós vamos recorrer da decisão e podem confiar que nós vamos fazer aí o possível e não vamos permitir aumento, não vamos deixar que isso aconteça. Assim, então, a gente começa a nossa análise da notícia nesta segunda-feira, aqui comigo o jornalista Gui Boaventura. Gui, então a gente viu nesse vídeo, acabamos de conferir então, que o prefeito afirma que mesmo com essa liminar, com essa decisão do juiz Marcos Caminhas Faciani, a passagem não aumentará em Patos de Minas. Boa noite para você. Boa noite para você, Matheus. Boa noite ao nosso telespectador. Eu vou começar do fim pro começo. Primeiro, o prefeito dá uma declaração dessa aí, completamente deselegante e sendo taxativo desse jeito, deselegante com a justiça, com uma decisão judicial, né? Ele que é bacharel em direito, sabe que vai ter que se defender, sabe que a prefeitura tem que se defender, que tem uma decisão judicial e decisão judicial você recorre ou cumpre. E ela transitada em julgado não tem conversa, você vai lá e cumpre, ponto final. Né? Então o prefeito podia colocar a coisa dentro da caixinha aí, porque aí extrapolou. Ele não tem esse poder para dizer que vai fazer isso ou vai fazer aquilo diante de uma decisão judicial. Em que pese que ele tem que recorrer e ele tem o prazo de 10 dias, que foi dado aí pela Justiça, para recorrer. Portanto, acho que é bom colocar a bola no chão, porque não sabe o que a Justiça vai decidir daí para frente. Você pode até estar confiante e falar, olha, eu estou confiante, imagino que a gente vai até conseguir barrar esse aumento aí, mas é uma decisão da Justiça, e se a Justiça decidiu, cumpre, ou se não, descumpriu uma decisão da Justiça, ele vai prestar conta para a Justiça. Mas, enfim, é só uma observação em relação a isso aí. Agora, em relação ao aumento da passagem do transporte coletivo, além de termos um grande número
de reclamações em relação à prestação de serviço nesse sentido, falta de rota, falta de ônibus nas rotas, né, falta de completar rotas, tudo isso aí é questionado e é colocado, mesmo que isso é um jogo de interesse, é um jogo comercial, esse é o relacionamento que a gente tem que entender. A empresa tem os seus motivos, a população tem os delas, e a prefeitura tem os dela. Tem 3 saídas para esse caso aí. A empresa assume todo esse aumento, toda essa movimentação de aumento e da inflação recorrente, inclusive na questão do óleo diesel, e aumentou o óleo diesel, entenda-se que vai aumentar derivados, que vai aumentar óleo lubrificante, que vai aumentar pneu, que vai aumentar um punhado de coisa, aumentou aí, e é preciso levar tudo isso aí em consideração e fazer uma planilha, essa chamada planilha, que seja mais justa o possível. Tá na concessão a questão do possível aumento no meio do ano, é só aquele no começo do ano, que é autorizado pela prefeitura. Isso tudo tem que ver. Duvido muito que o juiz, o doutor Marcos Caminha, desse uma liminar numa questão dessa sem um punhado de provas nas suas mãos ou provas convincentes nas suas mãos, em que pese o direito da prefeitura de recorrer, de ir até o tribunal, um punhado de coisa, ainda tem recurso até mesmo na primeira instância. Agora, nas saídas que nós temos, são fáceis de você notar isso aí. Ou aumenta o preço da passagem, ou a empresa assume essa diferença ou provocada pela inflação, né? Porque não vou falar a respeito da população já a respeito disso, mas tem uma outra saída, que é aquela que sempre foi tomada e que é inviável, que a prefeitura assume uma quantia em dinheiro para que a empresa suporte essa diferença provocada pela inflação no preço da passagem com o que se gasta por passageiro transportado. Agora, a população não aguenta. Mais de 40% de aumento que a Pássaro Branco quer, a população não suporta. O trabalhador não tem esse dinheiro para bancar durante o resto do ano. E a hora que chegar no final do ano vai ter outro reajuste. E você nunca viu na sua vida um reajuste ou um aumento voltar quando chega no final de um período. É só para a gente ver o que vai fazer aí nesse resto de ano. Não. Aumentou, acabou, e a hora que chegar lá em dezembro já começa a falar no aumento para o próximo ano, e o trabalhador paga essa conta. O pior de tudo é quem precisa do transporte coletivo, é aquele que ganha menos, é aquele que tem um salário menor, é aquele que tem uma participação maior no PIB da cidade. Então é preciso ter uma consciência disso, discutir isso com muita paciência, discutir isso rápido, né? Porque precisa de uma solução rápida, porque tem uma decisão judicial aí que dá apenas 10 dias. Se em 10 dias a prefeitura não se virar recorrendo legalmente, pelos caminhos legais, vai ter que dar o aumento, vai ter que permitir o aumento de acordo com a decisão liminar dada pela Justiça. Decisão de urgência dada pela Justiça. Para depois discutir o caso no seu mérito. Mas está aí a decisão imposta à Prefeitura. Agora, a Prefeitura, o Departamento Jurídico da Prefeitura vai ter que ser competente para impetrar o recurso, para entrar com o recurso, para discutir isso, para provar para a Justiça de que não é assim, que não pode dar esse aumento, que a população não suporta e que a empresa tem condição de bancar essa diferença entre o preço de hoje e o preço que ela está reivindicando por causa da inflação, inclusive no petróleo e derivados de petróleo. Agora, volto a repetir 2 coisas. Primeiro, a população não aguenta.
A população, o trabalhador, não suporta um aumento de 40%, porque o salário do trabalhador está congelado lá desde janeiro e ele só será mexido em dezembro de novo, para valer em janeiro, a partir de janeiro. Então, não é conversa para se ouvir nesse momento, olhando do lado do consumidor, olhando do lado do passageiro, olhando do lado da população. Por outro lado, só para ratificar, né? Vídeo infeliz do prefeito peitando a justiça, dizendo que isso não vai acontecer, pode até não acontecer, e a gente torce para que não aconteça, mas tudo tem que ser feito pelo caminho legal, né? Tem que ser recorrido, tem que ser entendido pela justiça que é justo não aumentar esse preço da passagem, que o trabalhador não consegue pagar e tantos outros argumentos que a gente tem aí pela frente, mas tem que ser na justiça, no peito. É impossível. Gui, tudo parece muito bem arquitetado nesse momento. Me recordo que há alguns dias, nós conversávamos em uma das nossas apurações, chegou até nós que a Prefeitura e a Pássaro Branco já estavam conversando sobre um possível aumento de passagem do transporte coletivo aqui em Patos de Minas, o que naquele primeiro momento foi desmentido. Agora vem a confirmação de que esse aumento pode acontecer em um prazo de 10 dias com essa liminar. Como não teve nenhum andamento para frente, a gente não causa polêmica à toa, mas que foi arguído, que foi pedido para a Prefeitura um reajuste antes de acontecer, e a gente conversava aqui, falava sobre isso e tentávamos apurar mais detalhes, e apuramos mais detalhes em relação a isso, antes da paralisação ou da ameaça de paralisação feita pelos funcionários da Pássaro Branco. Houve sim uma conversa da Pássaro Branco e uma reivindicação da empresa para a Prefeitura para aumentar o valor da passagem para que ela pudesse bancar o salário dos trabalhadores de acordo com as suas argumentações. Isso foi negado, o que a gente imagina assim, porque teve a reunião, foi verdade a reunião, foi verdade o encontro. E outra coisa, é legítimo o pedido da empresa, não sei por que esconder, não sei por que desmentir o que estava sendo colocado aí, porque é legítimo isso, é legítimo o funcionário pedir o aumento salarial, é legítimo uma das partes de um contrato, né, tentar negociar um aumento de preço ou uma diminuição de preço, isso é legítimo. Isso não tem nada de feio, nem nada de não. O feio é esconder. Pois é, a gente segue acompanhando então essa situação do transporte coletivo. Gui, a gente vai fazer uma pausa rápida aqui na nossa análise da notícia e daqui a pouco, depois do nosso intervalo, a gente continua com mais opiniões. Até já. O leilão do trecho da BR-365 entre Patrocínio e Uberlândia foi suspenso mais uma vez pela Justiça Federal. A última decisão aconteceu hoje. Por meio de ação, o Ministério Público Federal apontou irregularidades no novo edital publicado pelo governo de Minas Gerais. O leilão na Bolsa de Valores estava marcado para acontecer na tarde desta segunda-feira. De acordo com a sentença liminar, a concessão do trecho entre Uberlândia e Patrocínio da BR-365 à iniciativa privada nos moldes da licitação proposta, pelos próximos 8 anos, a União e o DENIT não cumprirão a obrigação a que foram condenados na outra ação civil pública já em curso, e o Estado de Minas Gerais não incluiu entre as obrigações da licitante vencedora a duplicação de todo o trecho concedido. Outra questão levantada foi relativa à viabilidade técnica e necessidade de duplicação de todo o trecho da BR-365 entre Uberlândia e Patos de Minas, e não só entre Uberlândia e Patrocínio, como prevê a licitação. Gui, a gente percebe agora um novo capítulo. O governo de Minas tentando leiloar a BR-365 e neste momento mais uma decisão da Justiça não permitindo. Olha, o governo do estado está usando a 365 para ficar livre de outros trechos ruins, que não dão lucro. Ele está dando no pacote que está sendo leiloado, entre outras rodovias, que não é o caso, não vem ao caso a gente ficar destacando aqui quais são as outras, mas elas são
altamente deficitárias para quem comprar. Sem esse trecho da 365, ou sem a 365 no pacote, esse pacote que é leiloado pelo governo do estado, ele não terá comprador. Essa é a previsão dos entendidos, dos especialistas no assunto. Agora, há uma decisão já pacificada de que essa decisão da Justiça, que o DENIT deveria colocar, e a União deveriam colocar na previsão orçamentária já o dinheiro, o valor que é para duplicar entre Uberlândia e Patos de Minas. Isso é uma decisão da Justiça, que não tem como fugir dela. Caso haja uma transferência dessa rodovia para a iniciativa privada, como reza aí na decisão, no pedido do Ministério Público e na decisão liminar dada hoje pela Justiça Federal, essa responsabilidade deverá ser passada para a iniciativa privada que for tocar essa rodovia, que é o quê? É duplicar a rodovia entre Uberlândia, nesse caso aí, entre Uberlândia e Patrocínio, e no caso do Estado, da União, quer dizer, o DENIT, o Estado de Minas e o governo federal, duplicar entre Uberlândia e Patos de Minas, né? Mesmo porque há um outro questionamento da solução de continuidade do domínio federal sobre as rodovias, porque essa rodovia BR-365 ela está entre dois trechos federais. É uma rodovia que liga dois trechos federais, no caso da 153 e também da 354. Ela está entre essas duas rodovias aqui no estado, dentro do estado de Minas Gerais, porque ela ultrapassa a BR-153 e vai até na divisa com o sul de Goiás, ali, o Mato Grosso. Então, toda essa pendenga está sendo discutida na Justiça, e isso já está pacificado. Já há uma determinação da Justiça. Agora, o melhor dessa decisão liminar de hoje é que na sua decisão, o juiz federal, aqui tem uma informação, ele também ordena que a União Federal, o DENIT e o Estado de Minas Gerais adotem todas as providências necessárias para, no prazo máximo de 5 anos, dupliquem todo o trecho da BR-365 entre os municípios de Uberlândia e Patrocínio, inclusive os trechos urbanos dessas duas cidades, consoante normas constantes do Manual de Implantação Básica da Rodovia do DENIT, bem como realizar serviços de engenharia e arquitetura para estabelecer a largura mínima dos acostamentos, largura das faixas de rolamento, largura dos dispositivos de drenagem, etc, etc. Então, nesses trechos entre os municípios de Uberlândia e o município de Patrocínio. Consequentemente, logo em seguida terá que cumprir a outra parte dessa decisão, que é a duplicação entre Patrocínio e Patos de Minas. Quer dizer, a Justiça está mandando fazer, e o governo do estado, para fazer um bom negócio para ele, para tirar da sua responsabilidade alguns trechos de rodovia que são deficitários, que a iniciativa privada não quer tomar conta e é pesado para o estado, porque naturalmente essas rodovias foram inclusive mal feitas, né? Com erros de engenharia, com um punhado de coisa que precisa ser observado aí. O governo do estado dá mais um presente para o Triângulo Mineiro. Pega uma rodovia que é boa, que pode se fazer um grande negócio, que a União poderia fazer um grande negócio numa concessão para a exploração do serviço privado, dessas empreiteiras, dessas construtoras, fazer um grande negócio com uma duplicação imediata, porque vale a pena para construtor ou para empreiteira, vale a pena, porque nós temos uma rodovia altamente rentável, e aí nós vamos ficar nessa pendenga aí, porque o governo do estado quer dar mais esse presente aí para Patos de Minas, para Patrocínio, para essa região aqui do Triângulo Mineiro,
e Alto Paranaíba, infelizmente. Só que veio a decisão da Justiça, e a decisão da Justiça agora vai ter mais tempo, vai ter mais fôlego, inclusive para passar esse período de eleição, e aí as forças se dissipam, os interesses se deslocam, né, dos grupos que estão aí, vai cada um para o seu lado e cada um vai ter que defender a sua região, mas mesmo aqueles que sempre defendem essa duplicação, que sempre defendem essa questão aqui do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, também já sumiram, né? Não estão discutindo isso agora. Não fosse a ação do Ministério Público Federal, nós estaríamos aí amargando hoje a notícia e a informação de que a rodovia BR-365 teria sido vendida, teria sido concedida, não vendida, né, mas concedida a uma empreiteira aí, a um setor privado, alguém do setor privado, um consórcio, seja lá do que for, para ser explorado aqui. Iríamos pagar, não ter aquilo que merecemos ter, iríamos pagar pedágio para andar nessa rodovia. Pois é, aqui para a gente fechar essa nossa análise da notícia, você vai ver agora essas imagens que mostram aí, que foram enviadas aqui para o jornalismo da NTV, que mostram a poluição no Rio Areado. A Polícia Militar de Meio Ambiente tomou conhecimento do fato através da nossa produção e informou que vai enviar equipes ao local para verificar as denúncias. A Copasa informou que o Areado é o único distrito pertencente à região de Patos de Minas de responsabilidade da companhia, abastecimento pelo manancial de mesmo nome. O abastecimento da localidade está normal, as fontes de captação são constantemente monitoradas para garantir a qualidade da água que passa por um rigoroso processo antes de ser enviada aos imóveis. A empresa detectou uma elevação da turbidez do rio, mas fato é que o rio está dessa forma, como a gente está vendo aqui. Falam bonito, né? Ela levou a turbidez da água, barriou a água, né? Fez a água ficar uma água barrenta. É isso que tem que falar popularmente para as pessoas todas entenderem. Agora, o que eu destaquei hoje é que nós não tivemos chuva, nós não tivemos nenhuma ação da natureza para isso aí só pode ter acontecido pela ação do homem, né? Pela interferência do homem no Rio Areado. Portanto, é preciso investigar, porque precisa saber o que foi na realidade que aconteceu. Simplesmente sujou a água. Não, essa água ela é limpa, transparente, principalmente nessa época do ano, né? E dessa água servem-se fazendeiros, distritos do município de Patos de Minas, até que ela vai lá para cair na bacia do Rio São Francisco. Então é preciso olhar realmente isso aí, saber o que foi que sujou a água do Rio Areado. Se foi a intervenção para alguém fazer uma barragem ou romper uma barragem, é preciso tratar isso de acordo com a regra, de acordo com a lei. Sendo assim, então, a gente vai ficando por aqui, mas amanhã às 11h30 tem o 30 Minutos, na sequência tem o programa Gui Boaventura e nosso encontro marcado também às 7 horas da noite aqui no News. Obrigado pela companhia, Gui. Boa noite, Matheus. Boa noite ao nosso telespectador. A gente se encontra amanhã. Boa noite.